Oi, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Hoje, o meu maridinho voltou pra mim, Exato. né? Porque eu fiz sozinha. Ficou Ontem eu fiz triste? sozinha. Ah, sim. Fiquei muito triste, né, Rick? Você viu, né? Tava mal. Não, mas eu senti falta, sabe? Eu Uhum. fiquei meio... Ninguém tá falando nada comigo, meu Deus. Eu gosto de fazer com você. E aí, eu queria puxar esse tema, porque eu queria que a gente desse uma brisadona filosófica. E aí a gente vai trazer, enfim, para questões da vida e tal, que é essa famosa frase de René Descartes, que é penso, logo existo. Então, o Descartes, ele foi um grande filósofo e matemático também. Ele, inclusive, foi para matemática porque ele era meio contra essa parada dos dogmas já religiosos e da própria filosofia, e ele queria buscar uma verdade universal, indubitável de tudo, e ele falava que a matemática era a única que conseguia comprovar a verdade de alguma coisa, né? Uhum. Explicar e comprovar através dos números, enfim. E aí ele foi muito para essa parte da geometria e, enfim, aí ele foi para matemática. Só que na questão, só que na questão da filosofia, Hum. só que na questão da filosofia, o Descartes tinha algumas visões que eu acho que são muito interessantes, assim. Sim. O que ele falava? Como ele tinha essa parada do temos que encontrar a verdade indubitável e a verdade universal, acima de tudo, ele falava que a única forma era você começar duvidando de tudo. É. Duvidando de todas as coisas. Então, nada é verdade até que você consiga comprovar que aquilo é verdade. E aí, ele chegou a duvidar até dos sentidos. Ele falava, talvez os sentidos, eles sejam enganosos pra gente. Uhum. E aí, ele chegou na última máxima que ele falou que era verdade de tudo, que é penso, logo existo, que é... Ele começou a duvidar de tudo, inclusive da própria existência dele. Ele falou, mas se eu tô questionando a minha própria existência, isso significa que eu existo. Então foi, o pensa logo existo, é isso. É. E aí eu queria trazer isso pra um cenário mais palpável de vida, gente, se estiver vazando no fundo é a Maia, tá? Porque a gente tá numa semana conturbada e a Maia tá aqui, tá ali brincando, mas tá aqui participando. Então eu queria trazer isso pra um cenário mais palpável, mais real, da vida real. Você acredita que a gente deve tomar coisas como verdade ou que a gente deve questionar e duvidar todas as coisas? Eu acho importante falar também que o Jean-Jacques, o Descartes, Rousseau? ele era Ah, um pensador, um filósofo iluminista, né? E o iluminismo, ele é um dos movimentos que mais gerou mudança é. na sociedade, desde lá de trás até hoje, como, por exemplo, os três poderes executivos, a diminuição do poder da igreja e do clero e do Eles começaram a rei, questionar poderes o que estava estabelecido e falar, não. estabelecido, E uma valorização da racionalidade, né? uma Isso também. valorização da coisa. Muito da base deles, até para a diminuição desse poder, dessas coisas da igreja e tudo mais, foi por conta da história do Galileu Galilei, né? Que foi morto por pensar, tá ligado? E aí teve que falar que não, que ele retirava tudo que ele tinha feito. Que o Galileu Galilei, um dos grandes negócios, assim, que ele teve que voltar atrás para não morrer, é a questão do heliocentrismo, né? Que antes era o geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo e tudo gira em volta da Terra e a Terra é o centro. E aí ele chegou e falou, não, heliocentrismo, que é o sistema que a gente até hoje adota como verdade, que o Sol está no centro e a Não, Terra está girando em não volta. é mais, né? O quê? O Sol não é o centro do universo, né? É o centro da galáxia. É o centro da galáxia, mas digo É. assim, o Sol no centro e os planetas em Aham. volta, que é a teoria heliocêntrica que é a que a gente adota, né? Uhum. Então o Sol tá no centro e aí tem os planetas orbitando em Aham. volta do Sol. E aí ele falou isso com a observação dele sobre astronomia e os Uhum. estudos dele, e ele foi condenado à morte É. por pensar assim. Ele foi quase até o fim, e aí depois ele falou, não, mentira, é a Terra mesmo. É. E aí voltou atrás. E aí esses caras, eles tiveram muito, tipo, o Galileu, ele tinha uma frase que era de... É porque ele não tá conseguindo deixar ela, ele tá ficando com ela no colo. O Galileu Galilei, ele tinha uma frase que era... não é possível que o mesmo Deus que deu a razão, o pensamento e o bom senso nos proíba de usá-los, tá ligado? Então, meio que esses iluministas, eles vieram e eles foram um ponto-chave nessa mudança de tipo, ó, as pessoas, elas têm que ter, tipo, propriedade privada, elas têm que... Ele até... Foi aí que começou um pouco a parada do socialismo, de tudo isso, nasceu com filósofos iluministas lá atrás, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem que duvidar de tudo, porque se a gente aceitar qualquer coisa, ferrou, né? Hoje, que nem, tipo,
Por exemplo, você vai conversar com alguém da igreja, você fala, não, mas por que você não faz isso? Porque Deus não quer. Você fala, não, beleza, entendo que é sua religião, mas a gente precisa de algo mais, tá ligado? Não dá só, tipo, me fala. Ou um questionamento racional voltado para o que é concreto. Uhum. O que eu penso é, tipo assim, eu acho que tem várias fases da vida, talvez daqui 2 anos a gente pense diferente, espero que sim, né? E a gente vai mudando nas fases da nossa vida. Mas hoje, a minha posição sobre isso é assim, o que a gente tem de concreto é isso daqui, ó. Que burro de novo. É isso daqui Uhum. que a gente tem de concreto. Até Deus, eu tenho fé, mas até Deus não é concreto. Uhum. É uma coisa que é subjetiva em cima da fé de cada pessoa. Os nossos pensamentos são subjetivos, então uma concepção de algo que não é concreto, eu acho que você pode também olhar e falar, tá, do que é concreto, o que eu consigo observar que me faz bem, que faz bem pros outros, que eu acredito que é uma coisa boa ou não. Pensar com a sua própria cabeça, Sim. sabe? E não pensar com a cabeça dos outros. E isso não é só de religião. Sim. Isso serve também pra, por exemplo, política, Sim. economia, qualquer coisa, qualquer núcleo Sim. social, se você não pensa com a sua própria cabeça, você tá correndo muito perigo, né? Eu penso também que, aí uma coisa que eu queria te perguntar ali pra gente debater também é assim, devemos questionar de tudo, tá? Mas até que ponto? Porque senão você vira uma pessoa que também não tem absolutamente certeza nenhuma de nada, e tudo é do... Sabe aquela pessoa que é chata? Que você fala, tipo, o sol é amarelo, quem disse? Só é vermelho. Quem disse? Mas você já foi lá ver? Você fala, não, porque eles viram, eles veem, né? Eles conseguem ver. Não, mas quem disse? Até um tempo atrás falavam que era sabe, essa pessoa que tudo também, meu Deus do céu. Então eu acho que tem que ter um equilíbrio ali também. Eu acho que tem que trabalhar a razão e o bom senso junto, tá ligado? E a comprovação também. Às vezes eu faço isso, todo mundo faz isso. Às vezes eu entro numa discussão com alguém que sabe alguma coisa sem saber, tá ligado? Falar, acho que não é isso. Se você já fez isso comigo aqui, tomou-lhe uma. Que eu sabia muito aquele assunto. Mas às vezes a gente entra sem saber, tá ligado? Só pra discordar, assim. Então aí falta o bom senso, tá ligado? Aí às vezes falta um pouco da razão também. Que nem várias. Agora que eu tô estudando muito mais história, assim, eu vejo várias coisas bosta que eu falava, tá ligado? De tudo, assim. Desde coisa de cultural até parada de política, por exemplo, socialismo, comunismo, essas coisas. E aí. Peraí, o Henrique tá fazendo assim, ó. Ele põe, aí ela pisa o pé no chão. Aí volta, vem aqui, vem. Quando você começar a chorar, você sai. Aí, eu acho que a única parada pra você ser menos idiota, ou menos... Passar assim... Ter mais... Oi, filha, tudo bom? O que você acha de tudo isso? Tá legal o podcast? O que você acha disso, Maia? É? Tudo uma bosta, filha? Você tá legal gostou? o podcast? É o papai? Ai. Opa! Quer vir com o papai? Põe ela aqui no meio da mesa. Fica aqui, ó. E aí, eu acho que você tem que... Eu acho que a única resposta pra isso é estudo, tá ligado? Então, uma Tipo, coisa que ele falava que eu concordo é, tipo assim, você precisa ter comprovação. Então, eu acho também que não virar um chato, que nem quando a Gabriela Prioli ficava só, cadê os dados, cadê os dados, cadê os dados? Eu acho que você tem que ter conversas fluídas e livres, se você não tá... Né, condenando alguém, você não é um juiz que tá em cima de achismo, você tem que ter provas, mas eu acredito que você tem que ter algum tipo de comprovação pra tomar aquilo como verdade pra sua vida. Uhum. Então, não só o que os outros acham ou o que os outros vão pensar, Maia, pra lá, filha. Não só o que os outros acham ou o que os outros vão pensar, mas um tipo de comprovação, sabe? Sim. Entendi, mas qual que é a comprovação desse embasamento? E é o que ele falava. Então, a gente tem que ter um sistema para conseguir chegar em comprovações. Nós precisamos ter sistemas para chegar, que é, primeiro você duvida, depois você faz, depois você estuda sobre aquilo, aí você vai do mais fácil para o mais difícil. E aí ele falava, não existe uma forma fácil, não existe um caminho fácil para um problema difícil. Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Não adianta a gente tentar simplificar demais uma coisa que não é simples. Entende? Que nem isso que a gente tá falando de religião. Deus não é uma coisa simples. Então, você tentar simplificar e reduzir... Opa! Pode ser. Então, eu acho que a gente precisa entender, primeiro, que você não consegue chegar numa conclusão de um problema que seja difícil de forma fácil, que eu acho que isso acontece muito hoje. As pessoas até querem questionar, mas elas não querem ter o trabalho de levar esse questionamento para a busca de uma verdade. Ela só quer pelo hobby de questionar. Sim. Então, quando a gente fala
que eu sou uma pessoa questionadora, você também é. A gente gosta de questionar as coisas. Mas a gente questiona e aí você vai lá procurar como que eu posso saber mais sobre isso. Sim. Ou a gente vai procurar, tá, mas qual é o fundamento? Como que a gente consegue chegar numa conclusão? A gente conversa, debate, conversa com pessoas que sabem. Então não é só um questionamento, aquela Pelo coisa meio questionamento. adolescente, de eu quero questionar tudo pra ser do contra, sabe? Então eu acho que é um questionamento, mas você também tem que fazer o esforço de tentar buscar alguma resposta pra esse seu questionamento, Sim. né? É, total. Não, e assim, também tem tipo, beleza, tem as pesquisas, tudo que aconteceu, tipo, isso acontece muito na filosofia, em tudo. Mas quem falou isso? Mas tal pessoa. Não, beleza, mas tem a minha observação pessoal também, tipo, porra, imagina se, sei lá. Eu ouvi até acho que o Ricardo Ventura falando isso esses dias num podcast. O Einstein, a maçã caiu na cabeça dele. Lá foi o Einstein? Foi o Newton, né? Acho que foi Newton. Foi Newton da gravidade? Newton é da gravidade. É o da maçã? Eu não lembro Que tem as agora. leis de Newton. As leis de Newton, beleza. Aí ele pega e fala, desenvolvi aqui porque a maçã caiu na minha cabeça, eu acho que tem isso aqui, beleza. Aí os caras iam falar, beleza, cadê os dados? Não pode ser. Se não tem dados, tá ligado? Então, tipo... Mas ele desenvolveu as leis de Newton, Sim, que até sim. hoje são usadas na Sim, por física. causa, tipo, da observação humana. Ou sei lá, um cara, ele atende há 30 anos pessoas com Parkinson. E aí ele percebe um certo tipo de comportamento. Quais são os dados? Os dados são, ele atendeu 30 anos pessoas com aquele problema, tá ligado? E reparou isso e desenvolveu esse estudo e uma metodologia. Por exemplo, o Pedro Bandeira, o nosso amigo. Ele é um cara muito bom de network. Onde ele aprendeu isso? Não tem nenhum lugar que ensina network. É um método que ele desenvolveu e isso é algo que ele consegue passar, tá ligado? Então, a razão também, por mais que você tenha que procurar a pesquisa e tal, você tem a sua experiência pessoal também que fala se é ou não. Até um dos... E a observação. A observação. Né? Até você transformar aquilo num método ou você transformar aquilo numa comprovação científica, tem um artigo científico para explicar por que a maçã cai, você observou que ela caiu. Né? Então você tem uma hipótese. Se ela caiu, então provavelmente o ar é mais leve do que ela, já que ela caiu. Se fosse mais pesado, que nem o chão... Não é que é mais pesado, né? Mas ela caiu. Aí, se tivesse um objeto que fosse mais pesado, talvez ela não cairia desse objeto, ela ficaria presa. Então, o ar deve ser mais leve. E, ao mesmo tempo, se ela caiu do nada... Algo puxou. Algo puxou. E, provavelmente, esse algo que puxou tá embaixo. Então, é uma observação que depois, enfim, transformou nas leis de Newton. E aí, tem, hoje em dia, várias fórmulas sobre gravidade e tudo aquilo, mas no geral, essa é parte de uma observação inicial e um questionamento. Que podia só a maçã ter caído. Tipo, a maçã caía desde sempre, tá ligado? Que a maçã cai da árvore. Só que o cara olhou e falou, ué. Entendeu? Ele questionou. Então, todo o desenvolvimento de uma nova ideia, uma nova concepção, de um novo modo de ver o mundo, de uma nova teoria, tudo isso surge a partir de um questionamento. Sim. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver mais esse hábito de questionar. Isso eu vejo muito também, puxando pra uma coisa bem palpável ali, que todo mundo, eu acho que vê. Você vê, cara, Instagram de fofoca. Tipo, a pessoa coloca uma fofoca, e a gente conhece muita gente que sai nesses Instagrams, e a gente sabe a história real por trás, e aí sai no Instagram um negócio... Tipo, uma matéria que não é verdade, que a gente sabe que não é verdade, e as pessoas na hora já estão, nossa, que absurdo, nossa, ninguém chega e fala, mas será que é verdade? Como você sabe? Você não tá lá, você não é nem amiga dessas pessoas, você ouviu alguém dizer que talvez fosse... Então, às vezes é do nada, né? Então aqui não uma questionam. fofoca... Então não questionam. Imagina, você não conhece alguém intimamente, aí você não sabe da situação. Só que você dá uma opinião com base em alguém que te falou, que essa pessoa também provavelmente não convive tanto. Exato. Aí alguém que te falou, aí vira um telefone sem fio e aí todo mundo acata como verdade. Exato. E esse é um problema também de reputação e esse problema social, eu acho. E que nem você pega, agora um exemplo, além disso, né? Tipo, você pega a maioria dos livros de comunicação, de física, sei lá, Dale Carnegie, um monte de coisa, da década de 40, da década de 20, da década de 30, da década de 50. E aí você pega, por exemplo, hoje, beleza, os caras eram mito de comunicação e tudo mais, mas a comunicação daquele tempo já não é mais a de hoje, tá ligado? Hoje a gente tem o WhatsApp. Nossa, mas o WhatsApp é a nossa vida hoje. A gente faz negócio pelo WhatsApp, fala com a família pelo WhatsApp, com os amigos pelo WhatsApp. Se você não soubesse comunicar dentro do WhatsApp, você vira um chato. E aí você se queima em todos, tá ligado?
Tipo, isso é uma ciência, deveria ser uma ciência. Hoje ainda, como é muito moderna, todo mundo trata como se fosse uma coisa besta. Mas cai o WhatsApp, todo mundo morre, tá ligado? Tipo, ai, caiu o WhatsApp, o Nem que só eu isso, faço? tem gente que não sabe se comunicar em cada rede social Em cada rede social específica e específica. queima. Isso é real. Isso é um. E aí, se a gente só fizer baseado nos dados, com o que as pessoas lá atrás fizeram e tudo mais, como que a gente vai fazer desenvolver uma metodologia para essas coisas, entendeu? Tem que ter Tem observação, que ter a questionamento. observação, tem que ter a experiência pessoal, tem que ter a pesquisa. E isso com tudo, desde religião. Por exemplo, antigamente achava que os raios que caíam era Thor batendo martelo. Hoje a gente sabe que não é, tá ligado? E E, aí, inclusive, o conhecimento vai mudando. Sócrates É, morreu muito por conta disso. é, Falavam que ele influenciava os jovens, porque ele falava, questione os deuses, é, questiona tudo. é. Tipo, você pode questionar. E conversava e falava que influenciava a ir contra a verdade absoluta que eram os deuses e tudo aquilo. E hoje em dia, todo mundo acha, tipo, a maioria das pessoas acha ridículo a mitologia grega. E era, assim como hoje, às vezes, o deus de alguma religião que é muito, né, que as pessoas têm muita fé, pode ser ridículo daqui a 100 anos, entendeu? É. Então, era uma coisa muito real. É. Mas eu acho que a gente tem que ter a liberdade de pensar com a nossa própria cabeça, de não acatar ou expor algo como verdade absoluta se a gente não tem alguma mínima comprovação, seja ela em dados ou empiricamente ou de observação. Mas quando você não tem uma comprovação, é um achismo. E aí, tudo bem, você pode ter vários achismos, que são opiniões, mas não é uma verdade absoluta, tenha consciência disso, né? Dentro de uma conversa, por exemplo, você vê que tem gente que conversa com o outro e tudo que ela fala é verdade. Uhum. E aí você fala, não, mas não necessariamente, eu E às penso vezes você- diferente. É. Aí, não, mas você não pensa diferente? Cara, quantas conversas a gente já teve com estamos falando de religião, de pessoas muito religiosas, que eles falam, mas é que eu penso diferente. Mas eu já pensei assim. Eu já pensei, mas aí eu descobri a verdade. Você fala, mas não é bem assim. Talvez pra você, talvez funcione pra você. Então, a menos que a gente tenha uma comprovação, tipo, realmente baixe. Pô, por que não tá escrito no céu? Ó, esse aqui que é o de verdade. Ou, né, na política, ou em tudo, eu acho que a gente precisa entender e ter esse equilíbrio, sabe? Não, e a gente acredita, a gente discorda de alguns pontos. Eu acredito em todas as religiões. Em todas, é sério, eu acredito em todas. Tipo, eu acho que todas têm seu ponto muito foda. Eu acredito em todas, mas eu duvido de alguma parte de todas também. Tipo, tem alguma parte que não. Tipo, não. Sabe? Não, alguma coisa me estranha, tipo, em todas elas, assim. Mas eu acredito em Deus, assim, tipo, da minha forma, mas beleza. E aí eu tava vendo uma entrevista do Karnal, que a gente tava ouvindo, né? E aí é muito curioso que ele fala uma parada muito foda, né? Que ele era coroinha, cresceu em igreja, era missionário, ia todo domingo às missas. Não, nem só isso. Ele foi Quase pro padre, né? seminário, Ele foi seminarista e tudo mais. E aí um dia ele parou e pensou: porra, tô aqui dedicando minha vida e tudo mais, e nenhum sinal, nada. Nenhuma Nunca. resposta. Nenhuma resposta nunca. Nunca, tá ligado? Nunca tá ligado? Tipo, e aí você fala, beleza. Esse foi o primeiro ponto. Tem também uma. Que foi uma santa. Ela foi uma. Não sei se foi uma freira, uma santa, mas ela também teve esse começo. Ele conta também, eu esqueci o nome dela. Mas que tem um nome pra isso, que é um sinal de quando você não obtém essa resposta, foi o primeiro momento que ele. Parou um pouco, né? Que ele estranhou e falou: peraí. É. E aí, E aí é isso, tá ligado? Tipo, tem pessoas que têm muita fé, eu acho do cara. E tá tudo eu bem acho não muito ter resposta foda. nenhuma. Não, tá tudo bem não ter resposta nenhuma. Às vezes qualquer coisa pra ela é uma É uma resposta. resposta. Tipo, parei de usar droga. É uma resposta e vira, tipo, o cara do Raimundos. Outro tem uma epifania, outro, sabe? E tá tudo bem, é a fé Dentro da dela. Eu acho muito experiência foda pessoal, quem tem exato. muita fé. Mas também. Tem pra pessoas que não serve, tá ligado? Exato, mas também, por exemplo, pra mim é uma resposta ter nascido um dia de sol no momento que eu tava precisando. Porque você encontrou esse sinal dentro do que você tava sentindo e você construiu esse sinal ali, e isso é um sinal pra você, tá? E aí você fala, é verdade que Deus existe porque nasceu, o dia tá ensolarado e tudo faz sentido dentro da minha vida, o dia tá ensolarado hoje. Só que aí vai vir uma psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista ou alguém que estuda, né, um neurocientista, para explicar, não, isso foi sugestividade do seu cérebro, por exemplo. Você construiu isso pela vontade, e ele vai ter um embasamento todo dele. Não significa necessariamente que não seja um sinal,
mas não significa que seja. Então eu acho que é importante não a gente ficar num limbo de não sei, nada sei, só sei que nada sei, mas de você entender que, calma, se fez bem pra você, se te ajuda a ser uma pessoa melhor, se ajuda você a ser melhor com os outros, Uhum. então é válido, sabe? Entende? Tipo assim, não tem problema, só não empurra a goela abaixo dos outros como que se aí é fosse, chato. entendeu? Não, e é até uma parada muito foda, que nem, tipo, você vê, eu assisti o pior documentário do mundo, que é o do João de Deus, que aí ele tem, sei lá, 800 processos de abuso, já acho que é o cara que tem mais processo no mundo, e nenhum por charlatanismo, tá ligado? E eu não sei explicar como que ele curava as pessoas, eu sei que descia o espírito nele lá, que era um curandeiro, e ele curava, mano, o cara tinha um negócio de bengala de gente que saiu andando de lá, gigantesco, e nunca tomou um processo de charlatanismo, estelionato, nem nada disso, tá ligado? Ele realmente curava as pessoas e fiava a tesoura, dava 21 voltas Curava e tumor. curava tumor, tá ligado? Então, eu não sei explicar isso, é com certeza alguma coisa divina, tá ligado? Embora ele seja uma pessoa filha da puta, o pior cara que já pisou nessa terra, tipo, tem coisas desse tipo aquele outro cara lá que é o Dr. Valentim, várias coisas que acontecem. Mas o Dr. Valentim É um ano, do não, bem, o Dr. Valentim é do bem. Até onde a gente sabe, né, mas é do bem. Ah, não, mas eu acho que... Eu acho que ele é do porra, a bem vida também. inteira Mas eu ele, também né? achava que o João de Deus era, e aí, quando explodiu tudo isso, eu fiquei meio em choque, assim. Sério? Ninguém sabia, né? Não tinha como saber. Mas. Eu E acho que tem só o vários fato do casos cara desse. atender no pessoal dentro de uma salinha Total. já Chico é... Xavier. É. Então tem várias coisas que eu não sei explicar. Então é algo divino. Algo divino existe, tá ligado? E Algo existe. você não acha interessante? Pode ser divino, como eles podem explicar que é uma troca de energias forte, porque eles falam, por exemplo, tem um documentário que chama Rio, H-E-A-L. Você sabe quem é a empresa que produz o Real, né? Não, Rio. O We Are Gaia. Ah, então, o Rio, ele explica várias pessoas que tinham, por exemplo, doenças terminais, doenças gravíssimas, e que se curam mudando hábitos alimentares, estilo de vida, a frequência de vibração, elas mudam a vida inteira e se curam de doenças que foram desacreditadas por médicos. Tipo, você vai morrer, não tem como, é só se for um milagre. Sim. E aí, através disso. Então, eu acho que tanto existe também a própria pessoa acreditar e conseguir regenerar as próprias células com base... Porque tudo no nosso corpo é movido a energia. Uhum. Tudo. Então, de você conseguir manipular isso, eu acho que é uma parada... Porque você imagina assim, ó, esse microfone, ele é feito de vários átomos diferentes que, com base na energia, ele tá materializado dessa forma. Tipo, você pega alguém que seja místico, porque tem esse poder de manipular a energia, ele consegue transformar isso em outra coisa. Uhum. Porque ele consegue manipular a matéria. No fim, são átomos, você entende? Então, pode ter alguma explicação dessa que, sei lá, a gente também não tem muita comprovação disso, mas pode ter. Como também pode ter uma comprovação que, ó, filhão, é o espiritismo. E é o espiritismo porque Pode ser existe o tudo. espírito. Só que o que eu vejo, o que eu ia te perguntar, o que eu vejo é assim, as pessoas que não acreditam que existe espírito, quando elas veem uma coisa tipo isso, do próprio, sei lá, ou João de Deus, vamos pegar o Chico Xavier. Mas o Chico Xavier, ele não era tanto na parada tanto de cura, né? Ele recebia muito, fazia Ele muita falava, fazia mensagem, o né? contato. Mas enfim, vamos falar que o Doutor Valentim, Tá. que não é tão famoso quanto o João de Deus, quer dizer, né? Mas nessa proporção. Mas é um cara que há 50, 60 anos ele cura as pessoas. Sim. E cura. Tipo, minha avó, eu passei a acreditar porque minha avó, ela simplesmente, ela faleceu. Mas durante uma época da vida dela, ela sempre frequentou, ela me levava lá e tudo. E aí ela tinha artrite na mão, ela fez uma cirurgia espiritual, que ele pega uma tesoura, assim, e é com todo mundo, né? Uma tesoura, e ele faz tac, 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 mas não corta a sua pele. E ela morreu com uma cicatriz na mão. Sim. Então, assim, Não, né? Então isso me... Cara, tem alguma parada aí, tem alguma sim, parada. com certeza. Só que as Com pessoas certeza. que têm uma outra religião, que não pode acreditar no espírito, elas simplesmente ignoram o fato disso existir. Porque ela quer Como se fosse concorrente. Não, porque ela quer estar ali, e aí ela não olha e fala, será que o melhor pra mim não seja questionar pra buscar o que realmente talvez seja a verdade ou não? Eu não tô falando que é um ou outro. Mas entende? Tipo, se a gente fecha o olho pro que não é o que a gente gostaria que fosse, a gente tá se enganando. Tem uma série que é muito foda que chama American Gods. Que é assim, se todo mundo aqui começar a acreditar sei lá, que nem... Na todo mundo- luz. Na internet, todo mundo aqui é... Mano,
ama a internet e eu acredito muito na internet, vai nascer um deus da internet. Entendeu? E assim são criados os deuses. Então, quanto mais pessoas acreditam, mais poderoso é esse deus. Eu acredito um pouco nessa filosofia, assim, tá ligado? Se Será? eu acho que faz sentido, tipo... Não que eu acho Brota que é um isso. deus? Brota um deus. Eu acho que sim. Eu acredito. Por isso que eu acho... Assim, é o que faria mais sentido pra todas as religiões estarem certas, senão vai ter que ter uma certa. Ou nenhuma. É uma filosofia, ou nenhuma. Ou simplesmente é isso. É isso. Aproveitou, não aproveitou, Também sinto muito. é acreditar em algo. É É, acreditar em algo. não, exato, mas não é Mas- uma religião, Sim. né? É não crer que exista É uma Deus. vertente de pensamento, né? Não Tipo, crer que exista uma outra por coisa além exemplo, disso. uma parada que eu passo por isso. Tipo, a única pessoa que eu tenho certeza que existe sou eu, tá ligado? Eu não sei se você é um robô, uma animação, Não. Eu sei que eu sou uma pessoa. Mas se eu fosse um Que robô, é a uma única animação, pessoa- como eu ia ter nossos filhos? É a única pessoa que eu... pô, não sei, mas é a única pessoa que eu sei que sou eu. Que eu sou uma pessoa mesmo. Mas talvez Mas você aí- não seja. Então, aí eu fico muito doido. Aí é outro pensamento. Mas até então, o mundo realmente gira em torno de mim, tá ligado? E aí, o que acontece? Eu acredito que eu sou muito pé frio. Muito pé frio. Mas eu sou muito pé frio. E aí, eu tava assistindo os jogos do Golden State. Não ri, cara, isso é sério. Aí, todo jogo do Golden State Warriors que eu assisto, na final, tá perdendo, tá ligado? Ó, vai mutirão aí. Falou seu filho. Não, olha isso. Aí assisti o primeiro, perdeu. O segundo eu perdi, não consegui assistir o jogo, ganhou. Surra, lavada. Falei, o terceiro jogo, vou assistir. Perdeu de novo. Falei, caralho, mas lavada. Tomou um pau assim, não conseguiu pegar na bola. Falei, nem... Aí a gente teve show e eu não consegui assistir o quarto. Lavada. Sexta, os caras faziam assim, caía na sexta. Falei, porra, deu nós. 2-2. 2-2? É. Aí eu falei, vou assistir o terceiro. Agora, antes de esses dias aí. Comecei a assistir. No terceiro quarto começou a tomar pau. Aí eu falei, eu sou o pé frio. O mundo sabe que eu tô assistindo e tá fazendo o Golden State perder. Vou desligar pra provar que é verdade essa teoria. Desliguei faltando 1 minuto do terceiro quarto. Você lembra? Você viu? Quero ver você desmentir essa. Desliguei faltando 1 minuto do terceiro quarto do jogo. Aí eu subi pro quarto, fui ver no Google quanto tava, já tava 10 pontos de diferença pro Golden State. Eu saí, tava perdendo de 3 pontos, de 4 pontos de diferença. Eu liguei, 2 minutos de jogo tinha rolado depois que eu desliguei, tava 10 pontos a mais pro Golden State. 10. Como que você explica isso? É coincidência, Gô. Não é. O mundo gira em torno de mim. Não é, Rick? Eu sempre fui assim, eu sempre fui pé frio. Ai, Rick, como explica essa pessoa? Eu não podia assistir o jogo de São Paulo. Acho que eu não sou São Paulino porque meu irmão não me apoiou em assistir o jogo de São Paulo porque ele achava que eu era pé frio, tá ligado? Eu sou São Paulino, mas eu não sou viciado em futebol porque meu irmão me fazia sair da sala porque eu era pé frio. E aí eu saía da sala, o São Paulo fazia gol. Aí eu não tinha nem argumento pra assistir, tá ligado? Mas por que que o mundo ia... Quando o Lua tá assistindo, vamos tirar, viu? Pra te trollar? Não sei, a Ou única... seja, além do mundo Girar em torno de você, você. te odeia. Me odeia, exato. Entendi. Ou, tipo, só não quer que eu assista o jogo do Golden State Warriors, tá Por ligado? quê? Aí a gente vai saber na vida após a morte, né? Caso tenha. Caso tenha. Mas eu acredito que é muito isso, assim. Tipo, vocês são tudo uma programação do meu mundo, entendeu? Tipo, imagina que eu sou o jogo nessa simulação e vocês são tudo figurante da minha vida, entendeu? Todo mundo, Putz, entendi. entendeu? Pode ser, é uma parada que pode acontecer. Pode ser mesmo. Porque Quer não tem dizer, explicação. não. Eu sou uma pessoa. Você- Eu já não sei. Mas como que eu posso saber? Você não pode saber. Entendeu? Mas eu sou. Como que eu sei que você não é? Você não sabe, mas eu sou. Então, como a gente segue? Mas assim? o Golden State, quando você tá assistindo, ganha ou perde? Ah, eu não sei porque eu assisto meio meia-meia, Ah, entendeu? Tipo, eu entendi. assisto, vejo Meio-meio. negócio, assisto, vejo negócio. Eu não tô focada naquilo. Então, às vezes, Deus Entendi. fala, ah, nem tá vendo direito. Entendeu? O mundo fala, ah, Entendi. mano, não vamos nem ganhar, nem perder. Nem ganhar, nem Todo perder. mundo que A ganhar gente vai ganhar ganha, e tu quem perder, perder é. vai perder, entendeu? Entendi. Mas eu acho que não é você assistindo. Ah, mas ó, eu tinha isso. Sabe qual era Viu? a pira que eu tinha? Viu? Que eu ainda tenho, mas eu tinha mais. Ah. Que eu faço as pessoas famosas. Tipo, cantor. Por exemplo. Ah, mas isso daí tem... Ah, cala a boca. Se você conheceu, já tá ficando famoso, entendeu? Eu também tinha isso, eu vi o Justin Não. Bieber na época que ele tinha um violãozinho Não, na não escada, é só isso. cara. É tipo assim, uma pessoa, peguei e comecei. O Jacob Banks, que você me mostrou.
Ah, Aí eu comecei a ouvir bem no comecinho do Jacob Banks. E aí, do nada, ele tava em todas as trilhas sonoras de filme. Mas ele é um exemplo X, tá? Aí, outros artistas, deixa eu pegar. Eu não tô na cabeça agora, mas é mas isso que eu te pegava um falo. O bem no artista... comecinho, às vezes, não é bem no comecinho. Não, eu pegava O artista que bem era, no tipo, bem no comecinho- comecinho. Aí eu ouvia, aí eu, nossa, descobri essa música. E ninguém tava falando sobre isso, e ouvindo. Do nada, começava a tocar na rádio. Do nada, começava a aparecer nos lugares. Do nada, estourava de famoso. E aí eu falei, então, eu tenho esse poder oculto. Se eu te Aham. ouvir, você vai ficar famoso. Se eu não Mano, te você escuta cada bosta lá que ninguém... Eu fiz o Eminem. É, uma vez eu vi um menininho sentado na guia, eu falei, não fique triste, menininho. Você vai ser grande um dia. E Esse- era o Justin Bieber. Esse menininho era o Roberto Carlos. Mas eu tinha muito essa pira. Hoje eu sei que não, calma, Isabela. É. Mas eu tinha certeza. Eu falava pra minha mãe: olha, eu tô ouvindo essa pessoa. Não conta pra ninguém. Vamos ver se ele vai estourar. E aí começava a tocar na rádio, entendeu? Entendi. Era batata. Caralho, amor. Muito foda. Tem uns amigos pra te mostrar aí. Então, Pra eu tem deixar famoso? É. Tá. Tá bom? E essa foi a nossa brisa filosófica sobre Razão. penso logo existo. Penso, logo existe. Sobre devemos questionar tudo. Enfim, a gente foi pra um monte de caminho, mas É. que eu gosto, são os nossos papos que a gente teria ali no sofá. É. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no seu comentário o que você achou, se você concorda com a nossa brisa. E te encontramos no próximo episódio. Beijo! Beijo.